Então falamos do Simples Nacional. Agora digamos que você não queira ou não possa estar no Simples Nacional, digamos que você não atenda aquela lista de pré-requisitos para estar no Simples Nacional, ou se o faturamento esteja acima do limite, você pode optar pelo lucro presumido, né? E por que lucro presumido? Né? Porque a gente vai ver nessa aula, se presume dentro do seu faturamento que um certo percentual é lucro, né? A Receita não sabe exatamente quanto é lucro, mas ela presume que tanto seja. Então, diferentemente do lucro real, em que você realmente aplica percentual de tributação no lucro que se vê contabilmente como lucro de fato, aqui no lucro presumido se presume que um percentual é lucro e em cima desse lucro ele é tributado, tá? Então, vou começar falando um pouquinho sobre legislação, para quem queira ver a legislação completa em relação a esse tipo de tributação. A gente tem a Lei 9.430 de 96, que aliás, no meu ponto de vista, é uma das mais importantes para esse assunto. Vamos deixar aqui nos slides outras menções de outras leis que tratam do assunto, né? Tem bastante legislação em relação aos regimes tributários. Então, quem pode estar no lucro presumido? Ora, quem não esteja obrigado pela apuração do lucro real, né? Então, ou seja, toda empresa que tenha no máximo um faturamento de 78 milhões de reais por ano ou proporcionalmente, né, aos meses daquele ano fiscal. E opte por opção, né? Novamente, você tem que requerer a entrada nesse sistema tributário. E quais são os impostos envolvidos no lucro presumido? Os mesmos, né, que a gente falou no Simples Nacional, a diferença é que não vão estar todos numa guia só. E são basicamente o IRPJ, né, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, CSLL, o ISS, que é Imposto Municipal, PIS, PASEP, COFINS, INSS, no caso de produtos, né, que há comercialização, na movimentação de produtos entre cidades, e estados, etc. A gente tem o IPI e ICMS, e temos também o CPP, que é Contribuição Patronal Previdenciária. E como funcionam os valores, né? Vamos para a parte prática do negócio. A gente divide a tributação do lucro presumido em dois setores, né? Temos os tributos em presunção de lucro e os tributos em cima do faturamento. Então, vamos começar pelos tributos em presunção do lucro, que são, né, até o motivo pelo nome desse sistema tributário, que é lucro presumido. Então, dentro do faturamento da empresa, se presume que um percentual é lucro, e em cima daquele lucro presumido, a gente aplica os percentuais de tributo, no caso IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e CSLL. Então, no caso do IRPJ, a tributação do Imposto de Renda é de 15% para o lucro acima de 60 mil por trimestre e 25% no que exceder esse lucro, né? Então, digamos que você faz a conta da presunção do lucro e presume-se que 100 mil reais é lucro naquele trimestre. Desses 100 mil reais, então 60 mil vai ser tributado em 15% e 40 mil vai ser tributado em 25%, tá? E qual que é a presunção? O que é o lucro dentro daquele faturamento? Digamos que você teve um faturamento de 1 milhão de reais naquele trimestre. Segundo as regras da Receita, se presume que 8% daquele faturamento, no caso da indústria de comércio, seja lucro, para o caso de transporte de passageiros é 16%, e 32% para o caso de prestadores de serviço, né? Então essa é a presunção. Então, digamos que você faturou 1 milhão de reais no trimestre, você trabalha com presta serviço, então presume-se que 320 mil reais dentro daquele 1 milhão de faturamento seja lucro. Esses 320 mil reais que vão ser tributados no IRPJ, né? Então 60 mil reais vai ser tributado em 15% e o restante, né, diferença dos 320 por 60, no caso 260, vai ser tributado em 25%. No caso do CSLL, a presunção um pouquinho diferente, né? No caso do CSLL, a tributação é de 9% em cima do lucro e a presunção é de 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e transporte e 32% para a prestação de serviço em geral, exceto, né, hospitalares e transporte, intermediação de negócios e administração, locação, cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza, né? Então, uma regrinha, a regra é igual do RPJ, só que são percentuais diferentes, presunções diferentes, né? Então, a regra no caso de presumir que um certo percentual dentro do faturamento é lucro.
E temos os tributos que é em cima do faturamento, independente se teve lucro ou não, quanto é que foi a presunção ou não, que daí é o ISS, que varia de cidade para cidade, né? Que pode variar aí de 2,5% a 5%, dependendo da sua cidade, e é em cima do faturamento. E o ISS pode ser retido ou não, né? Dependendo da atividade que você está atuando, o cliente pode reter do pagamento, né? Ele deixa de pagar, ou o cliente paga e você paga a guia do ISS, dependendo da atividade. Temos o PIS, que é 0,65% em cima do faturamento, o COFINS, que é 3% em cima do faturamento, e o INSS se envolver mão de obra, que é 11%. Então, vou pegar o caso da Bortoli Benquete, né, uma das empresas aí do grupo. O ISS, no caso aqui de Florianópolis, a gente paga ali, faixa de 3%. O PIS, 0,65%. COFINS, 3%. O imposto de renda, né, 15% sobre o lucro presumido, ou já aplicando as regras ali, dá 4,8% em cima do faturamento total. O CSLL, que é 9% sobre o lucro presumido, já transformando ele em percentual em cima do faturamento total, dá 2,88%. Chegamos aí na faixa dos 14,33%, mais 11% quando há mão de obra, né? Então daí que está o custo de se ter uma empresa formalizada que paga todos os tributos, né? Por isso a gente tem que saber passar também para os clientes qual que é a diferença, né, de emitir uma nota fiscal, de, né, ter todas as regras previdenciárias, todas as regras tributáveis em dia, né? Esse é o custo. E as datas de pagamento, né? Como eu falei na aula do Simples Nacional, agora fica um pouquinho mais complexo, porque a gente tem mais datas de pagamento, então a gente tem que ficar ainda mais ligado. No caso da DAS, lá do Simples Nacional, era tudo no dia 20 do mês seguinte. Aqui a gente tem datas diversas. No caso do ISS, né, aqui de Florianópolis, a gente paga até o dia 15 do mês subsequente. O INSS paga até o dia 20 do mês subsequente. O PIS e COFINS até o dia 25 do mês subsequente. E no caso do IR e do CSLL, a gente paga até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre apurado. Então, digamos, apuramos janeiro, fevereiro e março, temos até o último dia útil de abril para pagar o imposto de renda da pessoa jurídica e o CSLL em abril, até o último dia útil de abril para pagar essa tributação, né? Lembrando que caso haja um feriado, enfim, você tem que pagar antes, né? Teve um feriado ali municipal, você não consegue fazer o pagamento, o banco está fechado, enfim, se vira. Infelizmente dessa forma, você tem que pagar antes. Então, sem programa para um dia antes de preferência, né? Então, é isso, pessoal. Eu estou falando bastante da sigla CSLL e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Mas todas as siglas estão nos slides também, que vocês podem estar acompanhando. Beleza?